Ah, você vai entrar no seu celular? Peça aqui. Tá ao vivo? Tá ao vivo na fala. Calma aí, vamos começar aqui. Boa noite a todos, meus irmãos e irmãs do grupo de jovens Cojopa. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui no santuário, de Santa Terezinha para mais uma live e agradecendo desde já o convite do Guilherme, do Leonardo, o pessoal do grupo de jovens, agradecendo também o pessoal da Pascom que está nos proporcionando. E hoje nós vamos rezar um pouquinho e meditar um pouquinho sobre vocação, Nós vamos falar muito de vocações, vocação à vida religiosa, vocação à vida sacerdotal, vocação à vida consagrada. Então nós vamos meditar hoje algumas vocações, as vocações específicas, principalmente a vocação batismal, que é o primeiro chamado que Deus nos dá, o dom da vida, E a gente vai aprendendo. E vamos então rezar um pouquinho, uma oração antes da gente continuar o nosso tema. Eu vou passar daqui a pouquinho para o Léo, que vai apresentar, que vai falar. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos então, que nós possamos desde já elevar o nome do Senhor em nossa vida, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ajude nesta noite de sábado, um grupo de jovens, que Ele nos ajude em nossa vida e nossa caminhada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queremos também rezar por todos os jovens que nos acompanham via Facebook, um Pai Nosso e uma Ave Maria, nas intenções também do nosso Papa Francisco, do nosso a intercessão de São João Paulo II e por todos os jovens que estão aí, que não pôde estar aqui, mas que em vossas casas, o lar doméstico. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora, Rainha e Mãe da Paz, que traga em teus corações a paz, a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E, diante do próprio Deus, nós colocamos hoje a vida da Cojopa, colocamos o Guilherme nessas nossas orações, colocamos o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Maurício, o nosso pároco, Padre Tarcísio, ele que é o reitor deste santuário, nosso vigário, e colocamos as suas intenções que estão aí no coração de vocês, as intenções daquilo que vocês trazem no coração, daquilo que vocês são jovens de Deus, como São João Paulo II dizia, a igreja tem que ser uma igreja jovem. E esta igreja jovem, eu tenho a certeza que é vocês, Cojopa, vocês que fazem esta comunidade crescer, tanto na fé quanto na vida espiritual. E é vocês jovens que fazem esta comunidade caminhar. Imagine o que seria de uma comunidade sem jovens, Então são vocês que nos proporcionam, a estar aqui hoje e falar desse tema tão bonito, que é um dos temas que muito me cativa no mês vocacional, mês de agosto,
as vocações. Então, e Deus desde já vai abrindo os nossos corações, vai abrindo as nossas mentes, né, para que nós ouçamos a palavra de Deus, que eu vou ler daqui a pouquinho. Uma leitura de onde tudo começa, para mim, a vocação, né, que é um dom de Deus, e sabe que esta vocação é um chamado, né? Então nós vamos entender um pouquinho a cada instante, a cada minuto e a cada que for aí diante do coração de Deus, o escolhido por Deus, né? Tenha certeza que você que é jovem está sentindo falta da igreja, está sentindo falta da Cojopa, né? Mas é bom que nós também tomamos cuidado, né? Que nós possamos rezar aí das nossas casas, dos nossos lares. E vamos rezar então, né, mais um Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos ajude e nossa caminhada e nossa fé espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu vou começando a falar aqui um pouquinho. Quem está chegando aqui, ó, que vocês tanto gostam, o Léo. Boa noite. Boa noite. Oi, gente. Vou falar mais longe. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Leonardo. A gente está aqui para começar mais um encontro da Cojopa, da comunidade de jovens. Mesmo à distância, né, a gente tenta sempre estar mantendo contato com vocês, da comunidade, de toda a região. E para que a gente sempre possa estar mantendo a nossa espiritualidade, para que a gente possa estar sempre mais próximo de Deus, toda reunião a gente chama alguém para estar conduzindo a nossa reunião e estar evangelizando, falando a palavra de Deus, para que a gente de alguma maneira vá se sentindo tocado. E o tema que a gente propôs, é o Guide que vai falar hoje, e o tema que ele vai falar hoje é um tema muito, que a gente está vivendo muito, e que com essa pandemia a gente acaba tendo muito tempo para pensar, que é vocação, né? São muitas pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas parando com os estudos por não ter dinheiro para estar estudando. Então, que a gente preste muita atenção no que o Guide tem para passar para a gente e que a gente possa sempre procurar a nossa vocação em Deus e entender que tudo tem um propósito, né? Essa pandemia está sendo um tempo para a gente pensar, né? Por mais que a gente, alguns ficando desempregados, outros ficando sem estudar, que a gente possa sempre ter em mente que Deus tem um propósito maior para a gente, que a gente tem uma vocação sim em Cristo. Eu vou passar a palavra agora para o Guide. Prestem muita atenção, muita mesmo, no que ele tem para passar para vocês, de coração, e vamos chamando o pessoal, vamos mandando a live para o pessoal assistir, quanto mais gente melhor, e é isso, beleza? Obrigado mais uma vez ao Leonardo, obrigado à Cojopa, que eu tenho um coração muito agradecido. Então, pessoal, não vamos ler um pedacinho do trechinho do profeta Jeremias, para nós entendermos tudo o chamado de Deus no sentido vocacional, para nós entendermos aquilo que Deus tem. A vocação do profeta Jeremias. Foi-me dirigido nestes termos a palavra do Senhor: antes que no seio fosse formado, eu te conhecia. Antes que o teu nascimento, já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Eu te respondi: Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digais, sou apenas uma criança, porque irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirijas o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque estarás contigo para te livrar-te, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus.
Podemos agora um pouquinho refletir nesta missão. A vocação de Jeremias, ela vai dizer o quê? Que Jeremias era uma criança. Mas o Senhor Deus disse: não seja apenas uma criança. Eu vou te enviar para as nações, para você ir proclamar. Bom, a primeira vocação que nós vamos ver é a vocação da vida. Nós somos chamados à vocação. A palavra vocação vem do latim vocare, um chamado. Então, ou seja, Deus faz um chamado. O primeiro chamado que Deus nos faz é o chamado à vida. Quando você nasce pelos seus pais, pelas suas mães, você nasce de uma vida, de uma família. Você é criado dentro de um seio familiar pelo pai e pela mãe. Então, esta vocação quer dizer vocare, quer dizer chamado. É um chamado que o próprio Deus nos faz, né? E a palavra vocare significa chamar. Significa o chamado, a vocação, o chamado de Deus. Então, ou seja, o primeiro passo é saber que você é chamado à vida. E o primeiro chamado à vida é que Deus te convida. Não é um chamado simplesmente, eu vim à vida, mas não tenho uma missão. Tem. Depois nós vamos descobrindo passo por passo das missões. Não existe ser humano que não seja convidado ou chamado por Deus a ser mais do que você. Como todo ser humano é chamado a viver, conviver e servir. Então, o profeta Jeremias na leitura apresenta que ele foi como uma criança. Mas o Senhor Deus disse: não tenhas medo. Tem uma música que fala: eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas Deus capacitou Jeremias, que era um profeta, para ir anunciar sua palavra. Mas sou apenas uma criança. Deus disse: não tenhas medo. E Deus chama você, jovem, Deus chama eu, a vida. Nós somos chamados a viver a vida, né? E a vida é uma missão, certo? Carl Roger, um pensador tanto da psicologia, da filosofia, ele vai nos apontar e vai nos dizer: eu não nasci pessoa, eu me torno pessoa. Ou seja, a vocação vem também da identidade. Você tem uma identidade diante de Deus. Qual é a sua identidade? Se a gente for olhar no lado civil, nós temos uma carteira de identidade que identifica quem eu sou. Meu nome, nome dos meus pais é a mesma coisa. Quem eu sou? Eu sou pessoa. Meu nome é Rodrigo Guide Sebastião, Leonardo, não vou falar agora porque eu não sei todo o nome dele. Mas depois eu conto um apelido muito carinhoso para vocês. O Leonardo tem um nome, eu, Rodrigo, tenho o meu. Porém, Deus nos chamou a esta vida, no pensar, no julgar e no agir. 3 fundamentos muito importantes para a nossa vida. O ser humano não é convidado, é conviver e servir, crescer espiritualmente, também atingir a sua perfeição. Ou seja, atingir a sua perfeição significa você não ser aquela mesma pessoa que você sempre foi. Atingir uma vida de santidade, uma vida perfeita que caminha em Deus. Assim, a vocação sempre indica o chamado. Então veja, a vocação sempre indica o chamado. A vocação à existência, viver. Primeiro ponto, a vocação à existência, viver. Vocação humana, ser gente, participar da obra do Criador para ser feliz. Então, é aquilo que Carl Roger disse: eu não nasci pessoa, eu me torno pessoa, para viver. Vocação cristã, ser santo, João Paulo II, como vocês sabem, o nosso padroeiro da nossa comunidade de jovens, ele escreveu uma carta encíclica dizendo: sede santos, Vocês já devem ter lido. Santos de calça jeans, que até foi criada uma música. Ele baseou isso, com certeza, na vocação à santidade, na vocação a ser santo. E vocação a ser cristão, que é a vocação batismal. Assim, a vocação sempre indica um chamado. Então veja, Deus nos chama para alguma coisa. Isso que nós estamos vivendo nessa pandemia, mesmo nos momentos difíceis, como o Leonardo comentou lá, pessoas perdendo. Mas nós não deixamos de ser chamados à santidade, de ser
procriadores e anunciadores do reino de Deus para os outros. Não é porque nós estamos vivendo isso que nós vamos parar de levar Jesus. Pelo contrário, nós vamos levar Jesus com muito mais intensidade. Mas as pessoas hoje estão aprendendo a ser mais humanas que antes. Por quê? Porque antes as pessoas, de acontecer tudo isso, as pessoas viviam mais fechadas no seu mundo. E hoje nós estamos aprendendo a viver mais a nossa vocação chamada a ser cristão. É muito importante isso. Deseja alguma coisa de pessoas a quem chama Deus, faz um pouquinho diferente. Quem chamou você? Primeiro eu pergunto você, quem chamou você? Foi seus pais ou foi Deus que chamou você primeiro? Foi Deus. Então, se é uma vocação, é um chamado, foi Deus que chamou você primeiro, certo? Então, a partir desse chamado, você tem que discernir a sua vida, a sua vocação. No passar desse tempo, nós vamos colocar as vocações matrimoniais, vocação à vida religiosa, né? Talvez não dê para falar tudo, porque é muito extenso, muito grande. Mas antes de pedir a Deus existência, a vida humana, a liberdade. Então, Deus nos dá a liberdade, né? O ser humano é feito de escolhas. Por isso que Deus também manda pessoas, eu falo, que são anjos na nossa vida, para nos mostrar o que devemos seguir. Qual é o caminho que nós devemos percorrer? O caminho da santidade ou o caminho de trevas? Se nós percorrermos o caminho de santidade, nós vamos chegar naquilo que o próprio Cristo falou: sede santo como o vosso Pai do céu é santo. A partir daí nós vamos acertar os desígnios de Deus. Isto significa que Deus precisa de você, que Deus precisa muito de você, que Deus precisa muito da sua vida, que Deus precisa muito de você para anunciar esta missão. Não é uma missão, não é um evangelho engessado que parou no tempo, não, é um evangelho que está sendo anunciado, um evangelho que vai a todas as pessoas que necessitam desse evangelho. O mundo no seu plano, por isso, se há um chamado, deve haver uma resposta, né? Então, primeira coisa, Deus chama. O chamado é de Deus, a resposta é do homem. E se Deus chamou você, quem que tem que dar a resposta? Será que é eu que tenho que dar a resposta ou é você? Você tem que dar a resposta para Deus, né? Então, você pode ser chamado a participar das obras de Deus no casamento, na vida religiosa, na vida sacerdotal, né? No celibato solteiro apostólico. O que é o celibato? Depois eu explico o que é um celibatário, uma pessoa que vive o celibato, né? Que vive sua vida consagrada a Deus como solteiro, não sendo padre, mas viveu e vive a vida inteiramente voltada para Deus. Depois a gente entra nessa questão, né? A outra vida bonita, a vida matrimonial, né? Aqui está o meu amigo, não está aqui, mas casado, né? Tem um casal de namorado aqui também, né? Então a gente vai vendo que Deus vai transbordando o seu amor, né? Deus vai transformando a nossa vida. Esses estilos de vidas são naturalmente vividas em uma determinação profissão, assumida para servir o irmão, vocação. Então veja, profissão é diferente de vocação. Vocação é aquilo que você vive 24 horas por dia. Profissão, se você não gosta daquela profissão, eu estudei tal, fiz uma faculdade, mas não gostei dessa profissão, eu vou mudar para uma outra profissão, tem como escolher. A vida religiosa, por exemplo, quando você faz votos de pobreza, castidade e obediência, é para o resto da vida. Existe todo um processo, sim, mas você tem a consciência de que você está dizendo o seu sim a Deus, de que você está dizendo o seu sim. A palavra de Javé foi dirigida nesses termos, né? Eu já li esta passagem. Você viu qual é a vocação? Agora nós vamos entrar essa primeira parte que eu falei foi vocação à vida, o chamado à vida. Agora nós vamos entrar na vocação humana, né? Quem eu sou? Quem eu sou? Como eu disse, eu sou o Rodrigo, tenho uma família, tenho uma história, a vocação humana. De onde
eu vim? De onde você veio? Eu vim da criação divina, eu vim da imagem e semelhança de Deus, pela compartilhação do meu pai e da minha mãe, certo? Então eu faço parte dessa compartilhação do meu pai e da minha mãe, pelo sacramento do matrimônio, aonde eu nasci. O que eu busco? O que você busca? O que você tem buscado? O que você está buscando nesta caminhada com Deus e na sua vida? Quando você vai fazer uma matrícula na escola, quando você viaja para outro estado, quando você abre um crediário, vai tirar caderneta profissional, e assim você vai começando a se tornar pessoa, começando a identificar quem você é. Aí entra na vocação humana, quando você faz, por exemplo, quem vai entrar no prézinho, a criancinha lá, tem que ir lá, deixar o nome, endereço, tal. Já começa a ser pessoa, já começa a identificar. Esta é a vocação humana. Quando eu estou fazendo uma faculdade, eu já começo a entrar no sentido da vocação humana, sabendo quem eu sou, aonde eu moro, o que eu faço. Então isto é a vocação humana, a cada um que Deus chama a nós. Todos temos um nome, uma data, um nascimento. Somos coisas de cada um, somos capazes de crescer. Agora, existe crescer na fé do mundo e existe crescer na fé espiritual. Na fé espiritual é quando você se coloca diante de Jesus e este Jesus transforma a sua fé, o seu crescimento humano, em uma vida resplêndida do seu amor. Agora, a humana é quando você busca só as coisas do mundo e esquece das coisas de Deus. Você não deixou de ter vocação, mas você esqueceu um pouco do lado do chamado, que quem fez o chamado a você foi Deus. Ninguém está no mundo, eu sou inútil. Não, você tem uma missão, ou a vida matrimonial, ou a vida solteira, mas você tem uma missão. Você tem uma missão que Deus te confiou. Não pense que você não é chamado por Deus, que você é sim chamado por Deus. Muito amor e muita gente. Refletir um pouquinho no plano de Deus. Qual é o plano de Deus na minha vida? Qual é o plano de Deus na sua história? Talvez você esteja passando uma dificuldade e você fale assim, Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus está com você. Esse plano de amor de Deus é caminhar com você, mas o plano da vocação dele está com você. Não quer dizer que você vai passar dificuldade, sendo que o próprio Filho de Deus passou na cruz. Então, aí nós temos que olhar a vocação como um chamado à vida, o chamado do plano de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai ninguém é pai se não tem alguma e lhe seja filho. Ser pai é espontaneamente você esperar esta vontade em Deus. É você saber que Deus tem um projeto e que esse projeto é você que tem que compartilhar com o outro. Não nascendo já pronto. Nenhuma pessoa já nasce pronto, formado. Existe todo um processo formativo da vida. Tanto da vida social, como da vida religiosa, da igreja, de uma comunidade. Toda pessoa nasce pessoa, se torna pessoa. Aí vai aprendendo as características humanas. O homem foi criado para viver a vida divina, portanto em comunhão com Deus e com os irmãos. Veja, é importante viver a comunhão com Deus e com os irmãos. Esta é muito importante para saber desta sua também amizade com Deus, com a comunidade trinitária. Agora eu quero que vocês ouçam uma pequena música, né, que se chama Antes que te formasse, do profeta Jeremias, que eu achei muito bonita. Nós vamos ouvir esta música agora, um pedacinho dela, para a gente refletir aquilo que Deus quer falar conosco por esta música. O Léo vai pôr uma música desta música. Esta música é linda.
Bom, esta música que vocês ouviram é o chamado do profeta Jeremias como criança. Agora eu quero também colocar um pouquinho aqui uma vocação muito importante que trouxe para nós a história da salvação. A vocação de Maria. Por que eu quero também colocar a linda vocação de Nossa Senhora? Porque foi pela vocação de Maria, o chamado que Maria sentiu de Deus, e o chamado de Maria, a resposta do sim de Maria é um sim. É uma vocação lindíssima, é uma vocação bela, mas é a partir do sim de Maria é que nós aprendemos a estar na escola de Maria, né? A vocação de Maria. Quando o Papa São João Paulo I quis dizer que Deus ama com amor e muito grande, afirmou. Então, quando Deus ama com amor, também perfeito Isaías quis: tem por nós um amor de mãe. Ainda que uma mãe pudesse esquecer o filhinho, eu nunca esqueci de você. Ou seja, ainda que uma mãe, humanamente dizendo, pudesse esquecer o seu filhinho, Maria jamais esquece um filho. Um filho que recorre à sua poderosa e amada intercessão. Um filho que pede a intercessão dela. Talvez nós vamos olhar para Maria no sentido que Maria tinha 13, 14 anos, era judia, filha de Santana, filha de São Joaquim. Porém, ela ficou assustada, mas porém, no fim de quando o anjo apareceu e esta obra da redenção aconteceu, Maria disse o seu sim com convicção, na força do Espírito Santo. Maria disse o seu sim com a convicção de que o sim dela mudaria toda a história da humanidade. O sim de Maria, a vocação de Nossa Senhora, mudou toda a história da humanidade. Ou seja, por obra do Espírito Santo nasce o Salvador. Mas pelo sim de Maria e por obra e graça do Espírito Santo. É muito importante ter isso em mente, né? É muito importante ter esta convicção da vocação de Maria, o chamado de Maria. A jovem de Nazaré foi chamada para ser a mãe de Jesus, o Filho de Deus. São Lucas, o evangelista, na infância de Jesus, narra como isto deu a qual a resposta da jovem. Então, Maria foi a primeira mulher, eu costumo falar Nossa Senhora, mulher, mãe do sim, porque por esta pequena palavra sim, aconteceu toda a obra da redenção. Aconteceu toda a obra da redenção em nossa vida. Aconteceu a Páscoa aconteceu, ressuscitou, mas por sim de Maria. É claro que Deus tinha seus desígnios, mas no coração de Deus já estava o projeto de Maria. No coração de Deus já estava o projeto que Deus ia escolher Maria. Porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus tem a sua onisciência. A Bíblia fala pouco de Maria, mas tudo o que devemos saber. Ela é a mãe do Filho de Deus. Então, esta é uma outra vocação. Vocação quer dizer chamado. Você tem um chamado. Você tem certeza do seu chamado? Ah, mas como que eu vou discernir o meu chamado? Primeiro, uma vida de oração. A primeira coisa para você discernir se você tem chamado a ser padre, ser mãe, ser pai, vida matrimonial, ou chamado para a vida religiosa, é discernindo o seu chamado, ou seja, colocando no coração de Deus. Primeiro, rezando. Segundo passo, ter um bom diretor espiritual, um padre. Um leigo pode? Pode, mas é bom para este momento seja um padre. Ou um leigo que já passou, que tem uma experiência aí de vida, pode também. Mas o padre por quê? Porque o padre já passou pelo seminário. O padre, ele assiste matrimônio. Então o padre é uma pessoa ideal para ser diretor espiritual. E o que o diretor espiritual vai te aconselhar? Sua vocação é isso. Você vai ter o discernimento da sua vocação nesse primeiro ponto. É assim, assim, assim. Então o padre vai orientar você a ter um bom direcionamento espiritual. Tá? Terceiro passo, se abrir à ação do Espírito Santo.
Primeiro passo, oração. Segundo passo, um bom diretor espiritual, né? Eu aconselho todos que tenham um diretor espiritual, eu tenho o meu diretor espiritual, né? Cada um tem o seu. São 2 padres, tudo bem? Mas cada um tem um padre que se identifica mais, tanto o padre João Paulo ou o padre Tarcísio. O meu diretor espiritual é o padre Tarcísio, de muitos e muitos tempo, desde que ele veio para cá. Então o diretor espiritual ele vai te orientar. O segundo passo, diretor espiritual. E o terceiro é se abrir a ação do Espírito Santo. A igreja toda, ela é movida pela ação do Espírito Santo. A igreja em si, no seu contexto bíblico, litúrgico, ela é movida pelo Espírito Santo. Não tem por que não ser, porque tudo é obra e graça de Deus por obra do Espírito Santo. Até Nossa Senhora teve esta graça, né? A vocação de Cristo, fonte de todas as vocações. Agora vem a vocação do próprio Cristo, fonte de todas as vocações. O chamado, de tal modo Deus amou tanto que lhe deu seu Filho. Eis que venho o Pai para fazer a tua vontade. Hebreus 10. Então Deus enviou seu Filho ao mundo. E esse Filho, Jesus, fez todo o compartilhamento entre ele e o Pai. Veja. É uma ligação muito perfeita da complexidade do amor de Deus com seu Filho. Por quê? Porque Deus está unido ao seu Filho como ao Espírito Santo. Mas o próprio Jesus vai dizer, não dou testemunho de mim mesmo, mas dou testemunho do meu Pai que me enviou. Na sua paixão e morte, Pilatos pergunta, tu és rei dos judeus? Ele vai dizer, tu dizes, se meu reino fosse deste mundo, os meus teriam lutado. Ou seja, o meu reino não é desse mundo, Jesus vai dizer. Então, está uma ligação entre ele e o Pai, muito profunda. A vocação humana, suas raízes, são motivos de meta a estar na própria vocação de Cristo. A nossa vocação humana, ela não pode parar no meio do caminho. Se você na sua vida não tiver uma meta de vocação, você vai parando. Quantas vezes depois que eu voltei do seminário, eu fui criticar, mas você não tem vocação para ir para o seminário, porque você saiu. Mas Deus sabe quem passou pelo seminário para viver uma vida. É bom, é ótimo viver dentro do seminário. Mas se eu voltei é porque Deus quis que eu voltasse do seminário. Então, estar no seminário é um primeiro passo. Ser padre é um outro projeto. Aí você vai passar por todo um processo formativo, todo um processo espiritual, como você jovem que quer casar. Não é casar hoje, sentar assim, vou casar, amanhã eu estou casado. Não, tem todo um processo, namoro, mas um namoro santo, um namoro de santidade. Pelo amor de Deus, viva um namoro santo. Não viva um namoro de pecado que você cai no buraco. Olha o que a Santa Madre Igreja diz. Vocês sabem que o que a Madre Igreja diz, o relacionamento entre duas pessoas é somente depois do matrimônio. Isto é a Santa Mãe Igreja que diz. Se você quiser ser santo na sua vocação, já comece agora. Já comece agora. Porque se você não viver a santidade em viver na sua vida, se você namora, se você está noiva, não, mas não tem problema sim. O próprio Jesus diz, o pecado que nos leva ao buraco é o pecado da carne. Nossa Senhora de Fátima mostrou. Então viva o seu relacionamento com sua namorada, santidade. Este é o primeiro passo da vocação à vida santa e à vida cristã. Depois que você casou, conheceu, é um outro processo, que nós vamos chegar lá. Então Jesus teve essas fontes dessas vocações. Jesus morreu como um grão de trigo, deixou da terra para produzir frutos. Então Jesus deixou da terra para produzir esses frutos para nós, para nos dar um bom fruto, para nos dar um fruto que é o quê? Que é a vida, mas a vida nele, uma vida que está em Jesus. Se você pensar que fora de Jesus você vai ter vida, infelizmente, sinto dizer que não vai ter vida. Fora de Jesus não há vida. Para muitos podem pensar, porque o encardido é sujo, Ele quer que a gente pense que fora mas não tem.
A nossa vida está ligada em Jesus, a nossa vida está baseada em Jesus. A nossa vida está baseada no amor do Cristo por nós. Agora vem a vocação de vocês, minha, vocação do Léo, do Bo. Cadê o Bo? Está lá atrás, né? Abraço aí, Bo, valeu. Obrigado pela compartilhamento aí também. Então, a vocação leiga. Santo Agostinho, em sua confissão, em busca do caminho para alcançar as fortalezas que fizestes idôneo para alegrar-me, mas não encontrei enquanto não abrasei o medidor entre Deus e o homem. Então veja, enquanto a pessoa como leigo é aquela pessoa que não é um ministro ordenado. O que é um ministro ordenado? É um padre. Eu sou leigo, mas você é leigo, todos que me acompanham aí são leigos. Quem não é leigo? O diácono e o padre, porque são ministros ordenados pelo grau da ordem. Então veja, o padre Tarcísio é leigo? Não, ele é um sacerdote, ele é um ministro consagrado, ele é um ministro ordenado da igreja. O padre João Paulo é um leigo? Não, ele é um ministro ordenado. Tem essas diferenças em ministro ordenado e nós. Mas são seres humanos. Sim, são seres humanos, mas são ungidos por Deus, são escolhidos para ser sacerdotes. Mas antes de serem padres, eram leigos. Eram batizados, são batizados, claro. Esta experiência de Deus deve ser por todas as pessoas do mundo, chamada vocação leiga. Os leigos são cristãos, membros da igreja. Né, Leonardo? Os leigos são membros da igreja. São todos seguidores de Jesus Cristo, são todos aqueles que são mergulhados no batismo. Pelo batismo se tornam filhos e filhas de Deus. A palavra submergir-se, ou seja, batizar-se, submergir-se com água. Aí todos os seguidores de Cristo devem testemunhá-lo, ou seja, todas aquelas pessoas que vão ter um propósito na vida e seguir Jesus devem testemunhar Jesus. Porque católico que não segue os passos de Cristo, católico que não segue o que a palavra de Deus fala, católico que não segue o que a igreja ensina, pode ser considerado católico? O católico tem que seguir o que o Santo Padre, o Papa, diz, primeiramente o Papa, depois o nosso arcebispo, aquilo que é colocado pela nossa igreja, primeiro, colocado pelo Santo Padre, o Papa, que tem a afabilidade papal, que é por trás dele está o Espírito Santo. O segundo passo é o nosso arcebispo, que manda na arquidiocese. E o terceiro é o nosso pároco e pastor, padre Tarcísio. É uma hierarquia. Então, o cristão católico tem que seguir o que vem do bispo, do Papa primeiro, que passa para os bispos, que nos passa o padre. É lógico que existe todo um estudo por trás, mas seguir, ser obediente à Santa Mãe Igreja. Às vezes as pessoas ficam, mas você é chato, fala da igreja. Não, eu não sou chato. Eu sigo aquilo que a igreja mãe me ensinou. Não é questão de eu ser chato ou não ser, né? Eu já escutei muitas pessoas falar assim, mas o Guide quando vai falar é chato. Não, eu não sou chato. Eu sou e tento procurar testemunhar aquilo que a Santa Mãe Igreja me ofereceu. Eu não vou sair fora do que a Santa Mãe Igreja me deu, porque foi a partir da Santa Mãe Igreja que eu estou aqui hoje, de pessoas que oraram por mim. Então não é questão de ser chato, é questão de olhar para o testemunho de Jesus e testemunhar e ter uma comunhão profunda com o padre, com o bispo e com o papa. Esta é a chave do chamado à nossa vocação, né? Aí o leigo também tem que estar em comunhão com o papa, tem que dar testemunho, não pode sair falando mal do outro, né? Que infelizmente, né, hoje tem muito cristão que fala mal do outro. Aqui dentro da igreja é uma coisa, mas sai lá fora, infelizmente, não dá testemunho daquilo que vive. Os leigos estão integrados no mundo e são relações sociais. Vocês, leigos, nós, estamos integrados no quê? Numa família, né? É diferente do padre que é consagrado a vida dele inteira para a igreja, 24 horas da vida dele para a igreja. Porém, o padre tem a família dele também, que se integra e vive nesse tempo. Então, os leigos são aqueles que têm, por exemplo, dentro da igreja existe um ministério. Ô Léo, vem cá um pouquinho fazendo um favor, por gentileza. Ô Fernando, vem cá um pouquinho fazendo um favor. Eu vou comparar dois ministérios aqui para vocês verem o que é leigo. Chama o Fernando um pouquinho para mim lá. Então tá. O Leonardo, ele
usa de um ministério chamado Ministério do Acolitato. Ele é um leigo. Ministério quer dizer servir. O Fernando, outro amigo meu, o Fernando, ele usa do Ministério da Música, certo, Fernando? Então, ele tem um ministério, Ministério do Acolitato, e o Fernando tem um ministério de servir na música. Cada um são leigos, porém cada um Deus deu um dom. Ele para ser acólito, para servir o presbitério, e o Fernando para animar e cantar na missa. Então, são ministérios diferentes, porém os dois são leigos e os dois consagraram a vida de uma certa forma ao serviço da igreja, certo? Obrigado aos dois, Deus abençoe. Então, cada um tem um ministério diferente do outro, certo? O Fernando tem o dele e o Léo tem o dele. Eu tenho o meu, mas eu não vou falar do meu agora aqui não veio ao caso. Este é o ministério do leigo. Ser leigo é mostrar e testemunhar Jesus. O leigo atua com o testemunho de sua vida na paróquia. O leigo está ligado diretamente ao pároco. O leigo está ligado ao pároco porque o pároco não pode fazer todas as funções sozinho. Existem os coordenadores de pastorais. Por quê? Para que os coordenadores com o pároco façam um trabalho pastoral dentro da igreja para que se desenvolva da melhor forma possível. Tudo é o pároco que resolve? Não, o coordenador tem as suas autonomias. Agora, quando um caso é mais grave, você como leigo pode levar ao pároco. Aí o pároco vai dizer assim, eu quero deste jeito, não vai funcionar assim, funciona assim. Ou o padre vai consultar os coordenadores para ver o melhor. Ou ele consulta os coordenadores ou ele toma a decisão. Tá? Então o padre nunca toma uma decisão sozinho, ele tem todos os seus colaboradores, que é os coordenadores, como o bispo tem o conselho de presbíteros, são vários padres que ajudam ele a tomar decisões. Então o leigo ele tem esta oportunidade de estar em comunhão com o próprio Jesus, com a nossa querida mãe Maria, e estar em comunhão com o padre. É muito importante isso, não esqueçam. Eu vou frisar sempre, estejam em comunhão com o nosso pároco, padre Tarcísio, com o nosso vigário, padre João Paulo. Eu posso conversar com o padre para ele fazer tal coisa? Ele vai analisar. Por exemplo, você vai pedir alguma coisa para o padre João Paulo. O padre João Paulo vai falar assim, vamos falar com o padre Tarcísio. Eu gostei da sua ideia, mas vamos passar. Por quê? Agora vai tomar uma diferencinha aí. O padre Tarcísio é o pároco. Ele que toma as decisões, mas o vigário tem também autonomia, sim, para tomar decisões. Mas o vigário vai perguntar ao pároco, que vai deixar ele, você é o vigário, padre João Paulo, um exemplo, então tome as decisões, o senhor pode fazer esse projeto, o senhor vai fazer. Então o pároco é que dá essa autonomia. E quem dá autonomia aos padres? Os bispos. E quem dá autonomia aos membros de pastorais? Os coordenadores. Não é coordenador só para ter nome de coordenador. O coordenador nunca faz nada sozinho. O coordenador ele precisa de pessoas para ajudar. Por isso que esta é a função do leigo na igreja. Jesus chamou a atenção para um outro tipo de fermento, o fermento do mundo. Este pode nos prejudicar e por isso devemos nos cuidar. Então veja, o fermento do mundo pode vir cegar você. Pode achar que você, somente porque você está na igreja, você é melhor que o outro. Não, não é assim. Nós não somos melhores que ninguém. Nós somos os pecadores como todos são. Então nós temos que ter humildade, porque que Jesus falou, lavar os pés uns dos outros. Tá bom? Então isso é um pouco da vocação leiga, tá? Não vou me estender muito, porque é muita coisa. Agora vem a vocação do Léo aqui, né, Léo? A vocação sacerdotal. Estou brincando, vocação matrimonial. Diz ele que não tem, né? Mas nunca fez um discernimento também, né? Espero que um dia faça. Mas agora não, agora é a vocação matrimonial mesmo, né, Léo? A vocação matrimonial, o casamento é um chamado cheio de amor que Deus faz a um homem e uma mulher para viverem juntos. Veja, a vocação do matrimônio é uma vocação de serviço também. O namorado e a namorada se conhecem. Depois namoram um tempo, vão se conhecendo. Aí vão fazer o noivado, que é mais um tempo de conhecimento. Nunca se conhece por inteiro, né, Léo? A gente vai se conhecendo, acho que
com o passar da vida. Aí, o homem e a mulher para viverem juntos. Então, eles deixam de viver, né? Eles deixam de viver somente eles e passam a viver juntos, né? O casal, ele não vai viver sozinho. Aí que tá. Quando você casa, você tem que lembrar que você vai renunciar às suas vontades. Você já não está mais no seu quarto sozinho. Você já não está mais no seu quarto lá, assistindo sua televisão, tranquilo, sozinho. Você tem uma esposa e um esposo. Dentro do sacramento do matrimônio, só quero colocar uma coisa muito importante. Não existe um melhor que o outro, tá? O mundo prega muito errado. Ah, porque o homem é melhor que a mulher. Não existe isso. Deus nos coloca uma igualdade para todos. O homem tem que compartilhar com sua esposa e sua esposa compartilhar com ele. Os dois devem viver santamente Jesus. Ah, mas eu fui embora de casa. Aí o que é? É um sacramento. Deus chama o homem e a mulher para que sejam um do outro. Olha, então Deus chama o homem e a mulher para que seja um do outro. Não seja mais ele sozinho. Não será um só, mas será uma só carne. Para que um seja para o outro, para que juntos colaborem com o plano da criação. Então, ou seja, o homem compartilha do seu amor para com sua esposa compartilha do seu amor. Mas as pessoas têm que aprender que viver juntos não é ser casados. Uma coisa é eu viver junto com o outro. Outra coisa é quando estou diante do altar do Senhor e estou casando, vivendo o sacramento. O sacramento é a graça eficaz de Deus. Quem celebra o matrimônio é o casal. O padre é uma testemunha eclesiástica. Daí vem juntos viverem colaboradores um do outro no crescimento da humanidade, da criação. O homem não pode achar que é melhor que a mulher, porque existe uma coisa que nós temos que enxergar. Mulheres são pessoas guerreiras. Por quê? Eu vou dizer isso. Porque além de trabalhar fora, tem que trabalhar em casa. Agora, como que o homem pode ser compartilhador disso? Ajudando no serviço de casa, ajudando a fazer uma coisa. Ah, é feio? Não, não é feio. Você está vivendo o matrimônio, você não está vivendo fora do que Jesus pediu, certo? Quando deseja descrever a alegria do céu, Jesus usa como comparação o casamento. Vejamos na Bíblia do Evangelho de Mateus: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou a festa do casamento de seu filho. Veja, Jesus usa o reino do céu como a alegria do matrimônio. Ah, mas é só tristeza no matrimônio? Claro que não. Eu não sou casado porque eu sou solteiro, eu sou celibatário, depois eu explico. Veja, um casal, ele começa a conversar, olhar um para o outro, mas de repente vem os ventos contrários, certo? E nesse vento contrário já começam a brigar com o outro. Ah, não quero mais viver com você, vou separar. Calma, você colocou esse matrimônio no coração de Jesus? Você parou um pouquinho para refletir um pouco mais a sua vida? Você parou para colocar o seu coração no coração de Jesus? Para dizer: Jesus, eu estou aqui com meu esposo, me ajuda a modificar. Até muito fazer uma terapia, isso não é errado, pelo contrário, isso vai ajudar. Não, um acompanhamento psicológico, porque seres humanos são com problemas, nós temos problemas ao decorrer da vida. Nós temos que aprender a lidar com eles e não brigar com o outro falando que você não é melhor que eu. Não, não é assim que você vai resolver, tanto no namoro como no matrimônio. Quando dois corações se apaixonam e se descobrem com alegria tantas riquezas e as emoções encantadoras do amor, não podem se esquecer que Deus é a fonte desta comunhão e desta vida. Vocês não podem esquecer que Deus é a fonte e a comunhão desta vida. Um casal, para casar, ele tem que ter uma plena comunhão com Deus e um profundo amor entre Deus e o homem, certo? Então esta plena comunhão do amor de Deus é a fonte desta comunhão que gera o matrimônio. Por quê? Porque o casal está sendo
compartilhador do amor de Deus, do ser movente, que Deus é o Criador, né? E o casal é o ser movente que move a graça eficaz de Deus. Entre dois não há quem domine, há princípios de igualdade. Entre dois não há quem domine mais ou quem domine menos. Há um princípio de igualdade entre um e outro. Há um princípio de igualdade no amor de um e de outro, tá bom? Isso foi um pouquinho da vocação matrimonial. Agora eu vou falar rapidamente da vocação à vida religiosa. Daquilo que, se Deus assim permitir, o sonho da minha vida é viver a vida religiosa. Assim eu pretendo, mesmo com meus pecados. Bom, a vida religiosa e consagrada. Diferente de que muitos imaginam, o ponto de partida desta vocação não está numa renúncia, deixai pai, mãe, teu irmão, teus bens, mas numa opção de vida na escolha de seguir Jesus, responder ao seu chamado. Ou seja, você vai começar a fazer um discernimento vocacional com o seminário, você vai começar a fazer o discernimento vocacional em tal congregação. Existe congregação franciscana, salesianas, dominicanos, redentoristas, existem imensas camelianos, a qual eu ia fazer agora. E você vai neste 1 ano, 2 anos, você vai começar a fazer um acompanhamento. É como se fosse um namoro, você vai se conhecendo, você vai conhecendo a vida consagrada, o religioso, a religiosa, você vai conhecendo a congregação, você vai conhecer, né? Além da vocação ao sacerdócio, a vocação matrimonial, a vocação apostolado como leigos, existe outra vocação muito diferente, a vocação à vida religiosa. É uma pessoa, um leigo, que um dia viveu esse acompanhamento vocacional, fez todo o acompanhamento que a congregação pediu e foi convidado a ir morar em São Paulo, por exemplo, na congregação franciscana. Dentro desse tempo, ele vai viver todo esse processo, o aspirantado, depois o noviciado, depois o postulantado, que são outras coisas que um dia eu posso explicar melhor. Vocês vão viver esse processo. E lá você vai fazer o primeiro voto. Você vai viver também como religioso a quem vive o Evangelho de Cristo. O religioso tem que viver como vive o Evangelho de Cristo. O ponto que Cristo nos exigiu dos seguidores, mas apenas escolheu. Ele, sim, faz mostrar ao mundo que é possível seguir o Evangelho. Faz mostrar para o mundo que tem pessoas que renunciam às suas vontades para fazer a vontade de Deus. Tem pessoas que renunciam à sua própria vontade para servir a Deus com mais profundidade. Isso são os religiosos. Os religiosos dedicam também de acordo com os dons de cada catequese e serviço na liturgia. Então, dentro do seminário, dentro da congregação, eles fazem um trabalho com o jovem, com catequese e assim por diante. Os religiosos fazem 3 tipos de voto, chamados de votos evangélicos ou votos canônicos. A castidade. Pela castidade, o religioso imita a Jesus Cristo, não se casa para poder consagrar-se inteiramente a Deus, para se entregarem inteiramente ao serviço de Deus e às obras do apostolado. Ou seja, o voto de castidade permite você viver o celibato, não casar, para que você esteja dentro do seminário ou dentro da congregação, numa vida íntima, no apostolado que você escolheu. Pobreza. Pela pobreza, o religioso imita Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre pela humanidade. Jesus não possuiu nenhum lugar para inclinar a cabeça. E na cruz até a sua túnica foi sorteada. Veja, pelo voto de pobreza você não é apegado aos bens materiais, você não vive apegado a computador, a celular, a carro, a casa. Você tem a congregação e a vida religiosa te proporcionam aquilo que chamamos de divina providência. Viver a providência
divina conforme o próprio Jesus nos dá. Você dentro do seminário vai ter o necessário. É diferente dos padres diocesanos que não fazem voto de pobreza, né? Bem diferente dos consagrados da vida religiosa. Pela obediência, o religioso segue a Cristo, aquele que foi obediente até a morte com o espírito de fé e amor. Observa colocar-se nas mãos no coração de Deus. Veja, o voto da obediência faz que eu, por exemplo, sou um franciscano, mas eu preciso vir para a minha cidade, para mim passear. Aí vem o meu superior e fala, você não vai poder sair porque você tem um compromisso. Por mais que você fique bravo, por mais que você fique mordido com o superior, você fez o voto de obediência. Você não vai poder sair da congregação para fazer aquilo que você quer. Lembre-se que você agora é um consagrado. Aí você faz os votos simples, que cada 1 ano você vai renovando. Depois você faz os votos perpétuos. O voto perpétuo põe que o religioso vai morrer como um consagrado, como um sacerdote eternamente. Mas para os monges, existe aquilo que chamamos de voto de estabilidade. Para o monge, quando o monge faz o voto de estabilidade, voto de conversão, votos de costumes de conversão é mudar os costumes. O voto de estabilidade dá ao monge que quando o quarto voto de estabilidade, quando ele morre, ele é enterrado dentro do mosteiro. Ou seja, os monges, quando o jovem entra, se ele seguir até o fim da vida dele, ele sai de lá e se enterra no próprio convento. Isso chama-se voto de estabilidade. Ou seja, é uma entrega total a Cristo com amor. Nada é obrigado. Vocação, ninguém pôs uma arma na cabeça para você seguir. Mas você seguiu a Jesus. E a última vocação, dá tempo ainda, Léo? Dá tempo mais um minutinho? Então tá bom, a vocação sacerdotal, a vocação à vida sacerdotal. O padre é alguém que é tirado do meio do povo, consagrado por Deus para o serviço, deste mesmo modo nas coisas que se refere a Deus. Ou seja, o jovem faz o acompanhamento vocacional, ele participa da missa aqui na Assembleia, ele está aqui ajudando no altar. Aí ele é aceito no seminário, ele é tirado do meio do povo, ele vai passar por, vamos pegar o padre diocesano, ele vai passar pelo propedêutico, depois ele vai passar por 4 anos de filosofia e mais 4 de teologia, o total de 9 anos de estudo. Ele passou por todo esse processo de missão, ele se ordenou diácono e se ordenou padre. Então ele é formado, tirado do meio da comunidade, formado e devolvido, mas como sacerdote. Vou pegar o exemplo do Eric. O Eric está no segundo de teologia. Ele começou ajudando aqui no altar, no presbitério, e hoje oficialmente pela igreja ele é um seminarista. Então ele está no 2º ano de teologia, segundo. Ele está sendo formado e um dia ele vai estar celebrando missa porque ele vai votar como sacerdote, assim Deus queira. E a mesma coisa do Emanuel, ele foi tirado do meio do povo, está sendo formado no seminário para futuramente voltar como um padre. E o desejo que colocou no coração dos dois é igual ao meu. Deus colocou esse desejo no nosso coração, o sermão de ser padre. Cabe ao padre, especialmente, animar a comunidade eclesial, ou seja, cabe ao padre animar a comunidade, alimentar a comunidade com a palavra de Deus e os sacramentos. Servir, governar e reger, ou seja, servir o alimento da vida, os sacramentos e governar, ou seja, administrar. Quem que administra a paróquia? Quem que é o pároco? Todo mundo sabe. Então ele que administra, Padre Tarcísio. Significa a comunidade a missão sacerdotal. Ensinar a comunidade, o padre tem a missão de ensinar como que a comunidade deve andar, como que a comunidade deve proceder no dia a dia e na vida espiritual. O padre, ele tem uma missão na vida espiritual. Então Deus olha para ele e fala assim, o senhor foi um padre, por exemplo, errado. Deus cobra. Por quê? Porque um dia ele não andou conforme a igreja pede. Estou dando um exemplo só, tá? Ensinar a comunidade ser
sinal de unidade numa comunidade. Agora, ser sinal, a gente tem dois padres aqui que é sinal do testemunho de vida. Vamos olhar o exemplo do Padre Tarcísio e do Padre João. Os dois dão testemunho daquilo que vive. E esse testemunho edifica a nossa igreja. Esse testemunho edifica o nosso coração e edifica a comunidade para que a comunidade permaneça em pé. Não podemos deixar de rezar jamais pelos nossos padres, porque se uma comunidade, um encardido conseguir derrubar um padre, derruba uma comunidade inteira. O padre faz crescer no amor da comunidade, na família, no coração das pessoas, esforça-se em conhecer todos os fiéis. Ou seja, o padre faz do coração dele para conhecer cada fiel. Existem os fiéis que são realmente que conhecem, existem aqueles que não são muito próximos, mas que estão na comunidade, estão trabalhando com ele, mas o padre é aquele que representa in persona Christi. Então os fiéis devem ter respeito pelo seu sacerdote, rezar, não falar mal do seu sacerdote, respeitar e amar, porque o fiel, se ele falar mal do seu sacerdote, é porque realmente traiu, para mim, no meu ponto de vista, falar mal de um sacerdote, ai daquele que falar mal de um sacerdote. Por quê? Porque ele pode ter as falhas dele, pode, mas ele traz para nós Jesus, ele faz a pessoa do Cristo. Então rezemos pelos nossos sacerdotes. O padre é alguém que deve estar pronto para dar a vida pelo seu povo. Eu tenho certeza que aqui nós temos isso. E as outras paróquias que eu tenho amizade com os padres também. Eles dão a vida pelo seu povo. Eles sofrem com o seu povo. Não é fácil para o padre não poder celebrar para o povo aqui. Não está sendo fácil, não. Ele também sente. Mas, a pedido, né, dos nossos governos, estão sendo seguidos. E então eu termino e quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Quero agradecer a Deus. A gente podia falar de vocação, que é muito extenso a vocação. São vários leques, é uma imensidão, né? Obrigado à pessoa do Guilherme, a pessoa da coordenação da Cojopa, mais uma vez, é uma alegria estar com vocês. E eu agradeço de coração a vocês. Obrigado por essa oportunidade, agradeço a Pascom, que está fazendo a transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês muito. Obrigado, Leonardo, na pessoa da coordenação. Eu que agradeço, Guide. Viu, pessoal? E em relação ao que o Guide falou, que a gente leve tudo em consideração, que a gente reflita. Uma coisa que o Guide falou que eu fiquei pensando muito ali sentado no banco, que eu fiquei pensando quais seriam os planos que Deus tem para mim. E aí? Qual que é o plano que você acha que Deus tem para você? Eu deixo essa reflexão aqui, né? O Guide falou e que fique aqui. Que você hoje, nesse sábado, nessa noite de sábado, vou olhar para lá. Que nessa noite de sábado você reflita sobre isso. Quais que são os planos que Deus tem para mim? O que eu estou fazendo da minha vida? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, e eu digo isso para mim mesmo, às vezes a gente se preocupa tanto em sair, em ficar bonito, em conhecer pessoas, que a gente acaba esquecendo de procurar as coisas do alto, e a gente acaba procurando as coisas do mundo, e deixando de pensar os planos que Deus tem para a gente. E quais são os planos que Deus tem para mim? Quais são os planos que Deus tem para você? Pensa bem nisso, nesse sábado, conversa bem com Deus, para que você entenda qual é a sua vocação. Porque às vezes a gente fica, né, nos finais de semana principalmente, porque é onde tem mais tempo para a gente pensar, né? A gente fica se remoendo e perguntando qual que é o sentido da minha vida. Tem tanta gente pensando em se matar, tanta gente se mutilando, sem saber qual que é o sentido da sua vida, sem saber o que você quer, qual é a sua missão aqui na Terra. E o que falta para você é conversar com Ele, porque Ele vai te revelar isso. Uma vida de oração te revela bênçãos que você jamais nem imaginou. Então sempre que você tiver, sempre que surgir alguma dúvida de qual é a sua missão, de qual é a sua vocação, quais são os planos que Deus tem para você, conversa com Ele. É você e Ele, e só vocês dois. Não é bebida, não é festa, não é
não são pessoas, não são coisas do mundo que vão te fazer se conectar, vão te fazer feliz de verdade. E aproveitando esse momento, eu queria agradecer ao Guide por ter vindo aqui falar para a gente sobre um pouquinho sobre vocação. É muito importante a gente abordar esse tema nessa pandemia, onde principalmente, né, a gente tem esse tempo para pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação, suposta vocação. Ou melhor, às vezes a gente nem pensa nisso, mas que a gente possa, a partir de agora, estar pensando nisso e estar frisando o que a gente quer, qual é a minha missão, quais são os planos que Deus tem para mim. Vamos rezar um Pai Nosso agora? Vamos lá? Nesse Pai Nosso, eu quero que todo mundo aí, quem está assistindo, participe também, né? O Bo, a Raíssa, a Thalita. Todo mundo participe. E eu quero, de coração, pedir para que todos nós possamos entregar nas mãos de Deus, nessa oração, os nossos planos, a nossa vocação, os planos que Ele tem para nós. Que a gente possa refletir sobre a nossa vida, refletir sobre o que a gente quer de verdade daqui para frente. Entregar nas mãos dele a nossa vida, a nossa semana que está aí, essa pandemia que está deixando muita gente infeliz, que ele possa pisar, destruir todo esse mal que há na nossa vida, que há no mundo, e que o sangue de Jesus caia sobre todos nós. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha ao nosso vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria agora, que a gente possa pedir para a Mãe Maria nos cobrir com o teu manto de misericórdia, de bondade, para que a gente sempre possa praticar essa bondade que ela nos ensina, esse amor, essa bondade, que a gente possa aprender a perdoar, a ter misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É isso. Não, como que é o grito de guerra? Louvado, como que é mesmo? Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E nossa Mãe Maria Santíssima também. É isso. Valeu, gente. Obrigado por tudo, pelo coração. Fiquem com Deus. Até sábado que vem, se Deus quiser. Eu tô vendo quem tá participando e quem não tá, tô de olho. E é isso, tá bom? Um beijão, forte abraço. A todos os jovens, viu? Tchau, tchau, gente.